Olá a todos e bem-vindos ao podcast Negócios do Agro. Aqui nós vamos explorar juntos o universo dinâmico e inovador do agronegócio, trazendo convidados para falar sobre as suas experiências e discutir desafios, tendências e insights que vão inspirar você. Meu nome é Fábio Torquato e eu sou o host do programa. Vamos lá? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao parceiro desse episódio, a Agrotravel Viagens Técnicas. Meu convidado de hoje é formado em veterinária pela Unesp de Jaboticabal, começou a carreira na pecuária trabalhando nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul e fez uma transição de carreira para os Estados Unidos. Lá ele estudou e trabalhou em diversas regiões até chegar ao Texas. Hoje ele é gerente geral da Santa Rosa Ranch, uma fazenda especializada em gado Brangus e Ultra Black, além de atuar como pesquisador. Vou conversar com o Lucas Trindade Neira. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, aqui, falar um pouquinho da nossa história e do que a gente passou para chegar aqui. Muito animado para gravar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Boa! Lucas, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua carreira, como é que ela começou, como é que foi essa decisão de cursar veterinária e entrar nesse mundo da pecuária. Cara, é interessante isso, né? Porque eu venho de uma família que meu pai era pedreiro, né? E minha mãe é confeiteira. E então, tipo assim, não veio do berço, né? Meu avô tinha uma propriedade, um sítio que ele tinha laranja, né? E tipo assim, era o lugar que a gente ia passar as férias e tal, mas sabe, eu era mais aquele menino assim que eu ficava olhando pro curral, e aí queria ir pro lado do curral, a turma falava, não vai, que lá tem vaca brava, não sei o quê. E aí, você sabe que quando alguém vai te falando para não ir, não vai, não é assim, não é fácil, parece que você vai querendo fazer isso cada vez mais, É né? um incentivo, Eu né? incentivo isso. E aí, cara, eu acho que eu fui me interessando mais por isso, né? Fui me interessando e tinha um padrinho que ele tinha vacas e ele fazia bastante assim, como é que fala, né? Catira, venda de final de semana, aquele negócio que compra de um, vende para o outro. E eu andava com ele e tal. E comecei a gostar, sabe? E aí foi que um dia eu assisti no Globo Rural sobre escola agrícola, né? Não tinha conhecimento do que era escola agrícola. E aí achei interessante, sabe? Moleque assim, tal, saindo na oitava série já procurando talvez algo para fazer aí no colegial. Aí encontrei um colégio agrícola e apliquei para o colégio agrícola. Na verdade, eu apliquei para fazer o colégio agrícola em Jaboticabal, aí não passei, aí apliquei em Mirassol, no interior de São Paulo, aí eu passei, fiz um ano em Mirassol, tentei novamente Jaboticabal porque era mais próximo de casa e tinha um nome melhor, e eu falei, não, vou tentar outra vez, e aí deu certo. Então eu acabei fazendo 4 anos de colégio agrícola, né? Fiz 4 anos de ensino médio, e durante o colégio agrícola eu já sabia, cara, eu quero trabalhar com gado, né? Eu quero trabalhar com pecuária, e eu sempre gostei muito de rodeio, sempre gostei muito dessa área, né? E eu via a galera formando, indo trabalhar assim, bastante com laranja, com cana-de-açúcar. Na época as usinas assim estavam contratando muito e pagava muito mais do que pagava para quem fosse trabalhar com gado, mas eu falava, não, cara, eu vou ficar na pecuária, eu vou ficar com gado. E aí deu certo, fui fazer estágio, fiz estágio numa propriedade do Mato Grosso do Sul, depois acabei passando numa seleção para trabalhar na Lagoa da Serra com inseminação. E então, assim, né, o colégio agrícola me deu a base para eu começar a fazer inseminação artificial, começar a viajar, e aí começar a conhecer fazendas, conhecer processos diferentes, né? E aí depois de trabalhar na Lagoa da Serra com inseminação, viajando, acabou que deu certo de eu ir entrar na veterinária, né? Então foi quando eu entrei na veterinária que eu comecei a trabalhar com o pessoal do Pantanal, né? Dr. Márcio na Melhor Animal, Ema Pantanal. Eu comecei a trabalhar nas férias, eu ia para o Pantanal, fazia estação de monta, voltava e fazia as aulas, as provas. Então acabei estudando dessa maneira, estudava e trabalhava ao mesmo tempo, né?
Até na introdução você falou que eu formei em Jabuticabal. Na verdade, eu fiz colégio agrícola em Jabuticabal, mas eu me formei veterinário em São José do Rio Preto. Então é aí que eu ficava viajando muito, assim. Formei veterinária dessa maneira, e assim que eu acabei a veterinária, continuei na empresa no Pantanal, né? Me tornei parceiro do Dr. Márcio, e a gente ficou lá trabalhei lá no Pantanal por mais 3 anos depois de formado. No total deu 8 anos, 5 anos de faculdade e 3 anos depois de formado lá. Vamos lá. Pô, legal, legal. E aí, como é que surgiu essa questão de se mudar para os Estados Unidos? Por que você decidiu ir para lá? Cara, assim, eu sempre tive uma vontade de aprender inglês, sabe? E como eu falei, acho que até porque eu gostava, assim, de rodeio e tal, e eu assistia, né, na televisão, e aí eu via o pessoal falando e tal, naquela época, Adriano Moraes, nos Estados Unidos, aquele negócio, e eu gostava, assim, eu sempre quis fazer intercâmbio. A minha irmã, que é 2 anos mais velha que eu, ela ela foi fazer zootecnia em Lavras, né? Olha isso aí. Meu pai pedreiro, minha mãe confeiteira, acabou fazendo um zootecnista e um veterinário. Mas aí a minha irmã acabou dando certo de fazer um intercâmbio, né? Ela veio para os Estados Unidos e passou um ano aqui. E quando ela voltou para o Brasil, a história dela, né? Toda a experiência que ela teve, tudo que ela passou, foi muito interessante, e eu acabei me interessando mais ainda. Eu falei, cara, acho que eu quero fazer o intercâmbio. Então, assim, eu sempre tinha na cabeça, cara, eu vou acabar o colégio agrícola, a faculdade, vai dar certo, eu vou fazer o intercâmbio. Bom, não foi bem como eu planejei, né? Eu acabei indo trabalhar, formei veterinária, voltei a trabalhar, mas aí eu já estava no campo, já lá no Pantanal e tal. E sabe quando você pensa assim, na minha cabeça foi isso que veio, cara, eu tava acho que com 26 anos, ou alguma coisa assim, e tava indo bem, tava ganhando dinheiro, tava parceria na empresa, bastante projeto, mas eu vi assim, falava, cara, eu não quero ficar aqui para sempre, eu preciso ver mais coisas antes de eu encontrar um lugar para eu falar assim, bom, agora é aqui que eu quero ter uma família, aqui que eu quero ficar, né? Então eu acabei aplicando para um programa de trainee que tinha na Universidade de Ohio, e por esse programa de trainee eu acabei sendo selecionado já por ter experiência de trabalho e tudo, não tinha inglês, mas aí eu acabei sendo selecionado, e foi quando eu dei um pausa no trabalho do Brasil e vim para fazer um trainee de 1 ano, né? Quando eu cheguei aqui, né, na Universidade de Ohio, eles falaram, a gente tem uma fazenda para você ficar em Montana. Puta, Montana, longe, frio, é um lugar assim, né, não é o que todo mundo sonha em vir conhecer, né? Talvez hoje com o Yellowstone aí, que o pessoal até gosta de Montana hoje, até sabe que existe. Mas na época eu falei, cara, Montana, mas beleza. Aí fui para lá, foi muito legal, encontrei uma família muito bacana que me acolheu e me ensinou inglês, e fiz muitos amigos, e passei um ano aí, né, cara, na labuta mesmo, né, dirigindo caminhão, trator, limpando coxo, montando a cavalo, trabalho assim, né? Então foi psicologicamente também foi um baita desafio, assim, porque você sai de diretor de operações num sistema de produção que faz 20, 30 mil inseminações no Brasil, e vem para uma fazenda que tem 1.000 vacas, que não faz inseminação nenhuma, e que eu tenho que limpar coxo com uma pá, entendeu? Aí, mas tipo assim, foi um desafio bacana, né? Foi um desafio bacana para ver assim que realmente eu queria, e eu sabia que aquilo estava alinhado, assim, que se eu aprendesse inglês, as coisas iam melhorar, e mais portas iriam se abrir, né? Então foi isso que eu pensei naquele momento, e foi assim que eu saí do Brasil, né? Pô, legal. Então, na verdade, você saiu para aprender inglês, mas já queria fazer também essa parte profissional, levar a parte profissional junto, né? Então, isso foi legal. Exatamente. E quais foram aí os maiores aprendizados que você teve nessa ida para os Estados Unidos? Tirando o inglês, né? Cara, assim, né? Eu acho que tem bastante coisa que choca a gente, né? Quando a gente sai do país e vê e fala assim. Acho que a primeira coisa que todo mundo pensa, né, quando vem para os Estados Unidos, para qualquer outro país, e começa a fazer aquelas comparações, né? Olha, no Brasil é assim, aqui é desse jeito, né? Então tinha bastante coisa assim que me chocava, que eu ficava assim, caramba, por que aqui é assim, né? Por que lá a gente faz diferente? Mas eu acho que o que me pegou mesmo, assim, foi
o modo que a agricultura, vamos dizer assim, que a agricultura é aceita aqui nos Estados Unidos, né? No Brasil ainda tem muito assim daquele, mas você trabalha com roça, você trabalha caipira, você não sei o que, tal, tal, tal. Tá mudando, graças a Deus, isso tudo tá mudando, né? E as coisas, lógico, a internet, conhecimento, né, acaba expandindo e muita gente conhece mais e mais. Mas foi uma das coisas assim que eu cheguei aqui, você é meio, vamos dizer, quando você trabalha na parte agrícola, principalmente lá em Montana, onde eu cheguei, o pessoal olhava para você assim com orgulho, sabe? Falava, caramba, que legal. O cara saía ali do ralo dele cara, entrava em um supermercado, entrava no Walmart, entrava em qualquer lugar, entra até hoje, né? E ninguém vai reparar que ele tá sujo. Ninguém vai reparar que ele tá com a bota cheia de esterco, sabe? Foi um negócio assim que me marcou muito, eu lembro, sabe? Foi uma coisa que me marcou muito. E tipo, cara, bom, esse primeiro ano que eu passei em Montana, né, foi bastante assim, foi bastante chocante, né, ver o modo que eles faziam pecuária, ver o modo que os pecuaristas tradicionais trabalhavam, conhecer o sistema de produção um pouquinho, né, aprendendo inglês, claro, mas assim, foi bem assim o modo western de aprender inglês e de aprender sobre pecuária, né, vamos dizer, a mesma coisa eu tirar um americano daqui e levar ele e colocar ele lá no Pantanal. Ele vai aprender sobre aquela determinada região, a cultura daquele povo e como aquele povo trabalha a pecuária, mas não significativamente para o país, né? Ele não pode falar assim, o Brasil é do mesmo jeito que se faz pecuária no Pantanal. Não, é totalmente diferente. Então Legal. foi. Cara, você sabe que a gente teve aí recente, né, visitando você aí na fazenda com um grupo lá de Roraima, aqui do Brasil, de pecuaristas também, e uma das coisas que ficou de resumo da viagem assim que a gente fez foi esse ponto do orgulho do americano realmente pela atividade, né? E isso no Brasil ainda a gente está muito longe ainda disso e não sei, é um trabalho que é mais difícil de fazer e leva tempo para construir isso, né? A gente até visitou lá o Museu da Pecuária lá em Lubbock Que e legal. a gente consegue ver o orgulho disso, né? Dos americanos, da história, do legado que é deixado e tudo mais. E aqui no Brasil a gente ainda tem um pouco de dificuldade ainda nisso, a pecuária acaba sendo mal vista, né? Hoje o É, pecuarista no Brasil é um vilão do meio ambiente, de várias questões é, aí. E na é. verdade a gente devia ter orgulho disso, né? Que a gente é uma referência para o mundo também. Com certeza, né? Vamos dizer assim, além de todos os fardos, né, da produção, os riscos e tudo que a gente passa, né, ainda tem que aguentar isso. Mas eu acho que isso tudo vai mudando, né, com o tempo, né, a educação, até mesmo, né, a própria pecuária tá cada vez mais mostrando no que é bom, o quanto é importante, tá aí o PIB nacional dependendo dela há muito Uhum. tempo, e aí a gente vê que, porra, quando vai tudo bem, tá uma delícia. Agora vamos ver quando fica ruim, o que o É. pessoal vai falar, né? Então, assim, é bastante. Eu acho que é um desafio, mas que com o tempo vai acabar sendo desmistificado, vamos dizer É um assim. processo, né, cara? E ô Lucas, Exato. quais as principais diferenças que você destacaria aí entre a pecuária nos Estados Unidos e no Brasil? E mais especificamente aí no É, Texas, né, onde você está? isso, assim, né? É, cara, no Brasil, vamos falar que um bom pecuarista ele parte do manejo de pastagem. Eu acho que assim a primeira coisa que me choca numa maneira geral assim dos Estados Unidos com o Brasil é que o Brasil depende do manejo de pastagem, né? O pecuarista brasileiro, o lucro dele está diretamente ligado ao quão bem ele cuida da lavoura de pasto dele, né? Aqui nos Estados Unidos já nem tanto, né? Lógico, ah, depende também, mas aqui tem tem sistema assim, vamos dizer, de inverno e verão muito bem definido, né? O que o que acaba, como que eu posso dizer isso daqui? O que acaba sendo assim, bom, aqui a gente só tem pastejo por 6, 7 meses durante o ano, né? E durante aquele tempo que a gente utiliza as pastagens, né? O crescimento dela é muito rápido, né? Tem muito sol, os dias são muito longos, então assim
é difícil você fazer algo muito errado durante essa época do ano. E quando acaba o sol, acaba o pasto, e aí tem que entrar com a suplementação, com feno e outras coisas, né? Então, tipo assim, eu acho que é uma das coisas mais uma das coisas assim, que mais chama atenção para mim, que sou um cara que tem um pé muito maior na cria do que na engorda, né? Para mim é exatamente isso, é como a pastagem é importante na produção brasileira, e aqui não tanto, porque, lógico, tem que ter a pastagem também, mas a quantidade de feno que você consegue produzir para o seu inverno, o custo da produção desse feno é muito mais impactante do que realmente como você manejou sua pastagem durante o período de pastejo. Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Assim, agora, se você for perguntar para um cara que trabalha com confinamento, com engorda, né? Aí, lógico, ele vai pegar pro lado do milho, né? O tanto que aqui as dietas são fortes na utilização do milho comparado com o Brasil, né? Mas, assim, para mim, realmente a pastagem é algo que me choca. Legal. E, na sua opinião, o que nós brasileiros podemos aprender com os americanos em relação à pecuária? Assim, o que eles fazem muito bem que a gente não faz aqui e poderia aplicar? Cara, essa é uma pergunta difícil. essa é uma pergunta muito difícil, porque eu falo assim, cara, eu aprendi muito mais sobre pecuária no Brasil, e é muito mais desafiador fazer pecuária no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. Eu acho que tem muito mais o que o americano pode aprender com o brasileiro do que o brasileiro aprender com o americano. Você entende? Lógico, tem, vamos dizer assim, tem qualificação de carcaças, tem outras coisas que afetam o sistema de produção, afeta, né, a produtividade do negócio como um todo, né? Mas no Brasil, eu acredito que a gente faz uma pecuária muito mais desafiadora, que depende muito mais de tecnologias, né? E um exemplo clássico é IATF, né? No Brasil, a gente tem que fazer IATF para conseguir um índice de prenhez final alto, quando aqui nos Estados Unidos quase não se faz inseminação e não é dependente do processo da IATF para que você tenha um índice final de prenhez alto, né? Então, assim, eu acho que, tirando por esse ponto, talvez genética, né? Talvez acho que a importância da genética no sistema produtivo, né? Porque isso tudo acontece aqui devido ao desenvolvimento genético, né? Ao melhoramento genético, o que fez animais serem mais produtivos, né? Então eu acho que realmente algo que falta no Brasil é a genética para se tornar ainda mais de ponta. Mas eu sou um grande fã do sistema produtivo brasileiro e ainda bem. E eu acho que não virou de time, né? Não. Não, de maneira alguma. Boa. Ô, Lucas, e você falou de genética aí, hoje você está trabalhando no Santa Rosa Ranch e vocês são especialistas aí em Brangos e Ultra Black, né? Queria que você falasse um pouquinho das operações aí da fazenda e quais as vantagens principais dessas raças também. Isso. Cara, assim, de uma maneira geral, né, os Estados Unidos é um país muito grande, né, tão grande quanto o Brasil, então você enxerga muitas diferenças entre os sistemas de produções aqui nos Estados Unidos do norte com o do sul, da mesma forma do Brasil. Você vai no sul do Brasil, você vai encontrar muito mais animais britânicos e muito menos dependência do zebu, né? E aqui nos Estados Unidos é o contrário, você vai para o norte, é muito mais britânico, né? E aí quando você vem para o sul, que na verdade que você começa a ver uma maior dependência do sangue bosíndicos, né? Ou de influência Brahman, que o pessoal fala aqui. A Santa Rosa Ranch foi por 5 anos, né, o maior criador de Brangos dos Estados Unidos. E quando, né, por conseguir por almejar esses títulos e tudo, o antigo dono acabou vendendo a empresa, era um sonho que ele tinha, ele alcançou e acabou vendendo a empresa. Esse grupo novo que entrou veio com um mindset diferente, então a gente diminuiu o nosso rebanho Brangos, a gente, vamos dizer assim, a nossa operação se dividiu em metade da operação em um sistema produtivo
de brangos e a outra metade num sistema de bezerro de contrato, né? O sistema de bezerro de contrato é basicamente uma central de receptora onde a gente entrega o bezerro desmamado, né? Então, clientes de todo o país mandam embriões para a gente prepara a receptora, transfere, e aí com 90 dias de prenhez confirmada, a gente... com 90 dias de prenhez a gente faz as cobranças e tudo, mas a gente só entrega o bezerro no final, na desmama, né? E aí a outra metade da fazenda é focada no sistema de brangos e ultra black, né? O brangos, ele vai muito bem nessa parte baixa dos Estados Unidos, então aqui Texas, Alabama, Novo México, Mississippi, até na região da Flórida. Se você for mais ainda para o sul da Flórida, você vai ver muito mais Brahman, talvez, do que você vê no Texas. Mas com muito sangue brangos, muita influência, né, de sangue zebuíno. Então, a Santa Rosa tem esse núcleo genético, né, que foi selecionadora por muitos anos, então a gente manteve o núcleo por ser importante, e a gente ainda comercializa animais, comercializa touros, e novilhas de reposição, né, no mercado, e proveniente do Brangos. E o Ultra Black, né, para quem talvez não conhece, o Ultra Black, ele é um Brangos que teve uma influência a mais do Angus, então ele acaba tendo mais sangue Angus, o que vai produzir bezerros com um pouco menos de cupim, um pouco menos de orelha, um pouco menos de barbela, que são bezerros que vão performar melhor no confinamento, mas que ainda vão ter um pouquinho daquela rusticidade que o Boss Indicus traz no cruzamento, né? Então a gente tem muita procura assim por esse tipo de touro, né? E por esse touro ainda ter o sangue branco, ele é um touro que ele consegue trabalhar campo muito bem na região, na parte baixa dos Estados Unidos, né, na parte sul dos Estados Unidos. Então, assim, no Texas é muito bem utilizado, a gente comercializa touros brancos, ultra black, novilhas brancos e ultra black também. A gente também tem um comércio que a gente explora muito, na América Central, né, que a gente vende genética para Costa Rica, México, Colômbia. Então tem assim, essa é uma outra avenida de negócios nossa, assim, que a gente foca muito em produzir um Brangos que seja adaptado para climas tropicais, vamos dizer assim, para altas temperaturas, né? Até porque se a gente tem um programa nosso de receptor, a gente faz muito produto Brangos de clientes que trabalham na parte norte, então é uma maneira também da gente não entrar numa briga de comércio com eles aqui nos Estados Unidos. Então nosso foco quando a gente fala em produzir brangos é realmente animais para o sul do Texas, e aí América Central, América do Sul, é um animal mais rústico. Legal, muito bom. E Lucas, a gente também, voltando da viagem aí que a gente fez para o Texas, a gente refletiu muito também sobre a questão de desafios, né? E aí eu queria que você falasse um pouco aí sobre quais são os principais desafios hoje que a pecuária enfrenta aí nos Estados Unidos. Cara, assim, eu acho que hoje o principal desafio, né, dos últimos anos tem sido a chuva. Vamos dizer assim, acho que aqui no Texas não tem chovido, nos últimos 3 anos não tem chovido o que a média costuma ser, está muito abaixo, né, o que vem causando uma forte pressão para os produtores vender matrizes, né? E é como eu falei, aqui depende muito do custo de inverno. Se não tem chuva, não consegue ter a produção de feno. Se não tem a produção de feno, com a escassez na produção, o preço dela aumenta, o preço do fardo de feno aumenta, o que se torna muito mais caro manter o animal durante o inverno. Então, muita gente abatendo matrizes, né? Então, o rebanho nos Estados Unidos está diminuindo muito, e isso vai ter um impacto muito grande aí nos próximos anos, né? Porque a gente tinha acabado de conseguir restabelecer o rebanho, e aí agora com essa seca que vem afetando o país em um todo, né? Eu falo muito aqui do Texas, mas o país como um todo teve que diminuir rebanho por conta da chuva, né? Então é o clima, da mesma forma que ele pega na nossa produção e no Brasil, aqui, né, não tem como correr, né? Até hoje ainda não encontraram um WhatsApp para falar lá com o de cima para mandar mais chuva. Legal. E, Lucas, um termo que todo mundo fala disso a todo momento,
em qualquer área de negócio é tecnologia, né? Eu queria que você comentasse aí essa questão de tecnologia. Quais são as principais tecnologias que estão sendo aplicadas nesse setor aí da pecuária nos Estados Unidos? O que você destacaria? Isso, isso. Bom, como a gente é uma fazenda basicamente de cria, né? ah, a gente, lógico, tá muito ligado aí em procurar tecnologias e avanços na parte de nutrição, na parte de reprodução, coisas que vão afetar, que a gente pode aumentar a quantidade de matrizes prenhas, ou que a gente pode diminuir a quantidade de perdas gestacionais, ou uma melhor identificação do cio, né? Então, entre esses pontos, né, talvez tecnologias que a gente tem utilizado aqui, talvez seja aí a suplementação, né, de ácidos graxos para buscando aumentar a prenhez, mas também buscando diminuir perdas embrionárias, né? Então foi assim, acho que uma das primeiras coisas que a gente fez aqui, desde quando eu cheguei, que eu notei, era uma tecnologia que a gente explorava muito, né? Uhum. Protocolos de inseminação, aqui protocolos para sincronização de cio. Aqui dos Estados Unidos a gente trabalha muito assim, baseado nas recomendações do Reproduction Task Force, que vamos dizer assim, basicamente eles colocam um manual e falam, olha, se o seu gado tem sangue bosíndicos, esses aqui são os protocolos. Se a vaca está solteira, você usa esse. Se a vaca está lactante, você usa esse. Se é uma novilha, você usa esse aqui. Então, a gente segue isso que acompanha as linhas de pesquisa das universidades. Então, todos os pesquisadores vão lá, fazem todo o trabalho de desenvolvimento de protocolo, tudo, descobrem quais são os melhores, e isso volta para os produtores como uma forma de recomendação simples. Uma recomendação Uhum. simples que qualquer produtor pode chegar e fazer, não tão dependente assim no Brasil, como a gente depende muito de técnico, de diferentes manejos de protocolo, de fármacos, né, vamos dizer assim. E por último, né, o que a gente tem utilizado aqui agora recentemente são brincos eletrônicos que conectam-se com uma antena aí, vamos dizer, via Bluetooth, com uma antena telefônica, Uhum. que acaba informando para a gente, né, em tempo real, quando a vaca está em cio. Né? Então isso facilita muito para a gente no manejo da inseminação e no manejo de transferência de embrião. A gente consegue detectar animais em cio 24 horas por dia, né? 7 dias Legal. por semana, sem ter que ter alguém indo lá checar o tempo todo. Então eu acho que essa é uma tecnologia que está por último aqui. A gente até está fazendo em parceria com a Datamars, com a Adriane Zart, que está lá na Irlanda desenvolvendo esse produto. Também mandou aqui para a gente algumas amostras e a gente está testando e tem gostado muito disso. Pô, que legal, bacana, hein? E quantas pessoas tem na fazenda aí hoje, Lucas? Hoje a gente está em. São 13 funcionários, né? 13 funcionários. Tem a equipe de campo, Uhum. tem a equipe de maquinário, né? De tratorista, tem um responsável só de suplementação, alimentação, e tem um responsável só de nascimentos, né? Só para checar nascimentos todos os dias nos pastos, assim. Então é Uhum. mais ou menos dessa forma dividida. Ainda tem a secretária, né? Tem eu que sou gerente geral. Então a gente divide dessa forma aí. Legal. 12, 13, a gente está sempre nessa faixa aí. E quantos animais mais ou menos vocês estão aí na Agora, operação? né, entrando no inverno, né, como eu disse, é a época mais cara do ano, então é a época que a gente enxuga para passar o inverno só quem realmente tem que passar, e Uhum. então hoje a gente está aí por volta de 3 mil animais. Mas Uhum. quando chega a época de pastejo, né, na época que tem capim sobrando, vamos dizer assim, a gente já chegou até ter 6 mil animais na fazenda. Legal. Isso foi outro ponto que assustou os brasileiros quando foram aí. A quantidade de animais e o número reduzido da equipe, né? Exatamente, exatamente. Cara, tem que ser otimizado, né? Essa é uma outra coisa, talvez um dos desafios que eu poderia ter citado, né? Que é a mão de obra. Uhum. Aqui, mão de obra é ouro, né? E a gente vai chegar nesse ponto aí no Brasil também, vai ficar difícil cada vez mais encontrar pessoas. Uhum. Então, tudo que a gente consegue otimizar em mão de obras, né? Eu até não sei se você se lembra quando vieram, eu mostrei sobre a suplementação líquida, né? Sim. Então, tudo que a gente consegue fazer de uma maneira otimizada
que dependa menos de mão de obra, lógico, sempre tem a nossa procura para isso. Boa. E Lucas, tem muito brasileiro aí pelo Texas, você andando por aí acha muito? Cara, eu assim, né, eu cheguei aqui em Montana, quase não via brasileiro, quase nada, 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 nada. Era muito difícil achar brasileiro em Montana. Quando eu fui para Illinois, que eu fui fazer faculdade, depois eu acabei trabalhando lá para a universidade, via um pouquinho de brasileiro, né? Via assim, sempre tinha um pouquinho. Agora aqui no Texas, aqui tem brasileiro para todo lado. Aqui acho que o Texas, né, a Flórida, né, dessa parte sul do país, assim, dessa parte de produção de gado, são 2 estados assim, tem muito brasileiro aqui. Tem Boa. muito. Não passa apertado, não. Bom, eu puxei esse assunto para a gente já ir encerrando aqui também. E aí eu queria que você deixasse algumas dicas, recomendações para quem está escutando a gente, para os brasileiros aí que já vão se animar, que vão encontrar mais gente, mas quem tiver interesse em estudar nos Estados Unidos, trabalhar, que você poderia Claro, falar para essas pessoas aí que têm essa vontade? claro, claro, claro. Cara, eu acho que assim, né? A primeira coisa que eu tenho que falar é que a gente tem um podcast que é em parceria com professores de faculdade aqui também brasileiros, Dr. Pedro Carvalho, Dr. Pedro Fontes, agora, né, o Ramiro e o Fernandinho também recém se formaram em PhD, e o pessoal com bastante bagagem sobre faculdade, sobre estudo aqui nos Estados Unidos. A gente entrevista profissionais que contam histórias deles, né, em outros Show. países. Então a gente já teve gente da Austrália, gente da Europa, do Canadá, por todo lado, e, e durante essas entrevistas a gente pega as dicas de todo mundo, assim, então Legal. vai lá, ouve o nosso podcast, chama-se Pecuária Sem Fronteira, tem muita dica bacana lá, muita dica bacana. Outra coisa legal é que hoje em dia todas as universidades têm professor brasileiro, né? Então já não é mais aquele desafio de 50 anos atrás que tinha que mandar uma carta, ninguém sabia inglês, não conseguia contato, né? Então hoje todas as universidades têm professor brasileiro. Eu acho que você tendo uma boa experiência de Brasil, um currículo interessante, lógico, tem oportunidade, sempre tem procura por estudantes, a gente vê a todo momento, procura aluno para fazer mestrado, procura aluno para fazer doutorado, né? Então, uma dica bacana aí trabalhe o seu currículo no Brasil, aprende com estágios o máximo que você puder durante sua graduação. Se você já é graduado, as suas experiências valem muito e contam muito, né? Então eu acho que é só entrar em contato aí com as pessoas certas na área que você se interessa, né? Talvez aí usar mais o Google, dar uma procurada quem que está publicando na área que é do seu interesse, algo que você tem vontade de se aprofundar e conhecer professores, mandar um e-mail bem mandado e se apresentar, e as coisas por aí começam, né? Não é tão dependente hoje em dia de você ter o inglês. Acho que ter inglês não é algo que é esperado para quem vem do Brasil, sabe? Acho que isso é muito bem muito bem compreendido, que as pessoas vão chegar aqui, vão ter dificuldade, mas depois de um certo tempo vão aprender e vão se adaptar. Já se sabe isso. Então, acho que é mais você ter aquele algo a mais, você ser uma pessoa responsável, você ser uma pessoa dedicada, aquilo que vai, acho que te trazer para cá, se esse é seu interesse. Muito bom. Inclusive, falando do podcast aí, Pecuária Sem Fronteira, eu recomendo que vocês entrem lá, e tem um episódio só que eles estão entrevistando o Lucas. Infelizmente, o nosso tempo aqui acabou, mas lá o Lucas aprofunda muito mais sobre a carreira dele, sobre como foi para os Estados Unidos. Então, tem muito mais informação lá para quem se interessou aqui. Corre lá que dá para aprofundar. E Lucas, queria te agradecer por aceitar nosso convite, compartilhar um pouco das suas experiências aí. Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigado. Conte sempre com a gente aqui. Quando vier para o Texas, o pessoal quiser conhecer a Santa Rosa Ranch, só manda um e-mail, avisa, a gente está sempre de portas abertas aqui. Muito obrigado. Show! E é claro, agradecemos você, nosso ouvinte, por nos acompanhar. Nós vamos deixar as informações da AgroTravel Viagens Técnicas, também vamos deixar do Lucas, do Santa Rosa Ranch e do podcast
do Lucas, Pecuária Sem Fronteiras, para quem quiser acessar e ter contato. E não esqueça de seguir nosso podcast no Instagram, YouTube, Spotify, e se você gostou, compartilha para a gente continuar ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!